ouro, também conhecido como Bitcoin analógico, é muito mais fácil você manipular o ouro do que o Bitcoin. Então, por que o ouro estaria subindo e o Bitcoin estaria caindo? Tipo, por que eles iam querer, eles, no sentido das elites, etc., o pessoal que estaria manipulando o preço do Bitcoin, por que eles iam querer que o ouro corresse e que o Bitcoin caísse? Deixa eu só responder essa pergunta e você continua. Aí que tá o pulo do gato, porque o ouro foi manipulado e suprimido via derivativos e via ouro de papel durante muito tempo. Os gold bugs estão aí há 20 anos reclamando que o GLD dita preço na COMEX e na LBMA, em Londres e Nova York, e que o preço não é esse e que as pessoas, que os Wall Street não tem o ouro que eles dizem ter, a prata que eles dizem ter, eles ficam shorteando sistematicamente e está suprimido e não é justo. Ok, quando quebrou isso? Quando parece que quebrou isso? A partir de 2022 e principalmente agora, acelerando em 2025, quando a China começou a comprar pra caralho. Fala. Eu diria que tem dois fatores. Senhoras e senhores da Better Money, do Explica Bitcoin, estão aqui testando um modelo novo, formato novo, porque o Better Money Podcast é legal, mas ficar trazendo convidados interessantes com assuntos novos é sempre um esforço contínuo e de uns tempos para cá eu vi que os views deram uma caída. E aí eu tirei o pé, resolvi focar nos vídeos do YouTube, mas ao mesmo tempo eu estava sempre conversando com o Leta, que já me ajudou na bancada da SatisConf, que vem me ajudando, que vem trocando ideia de muita coisa, estudando parcerias em várias frentes, que falta muito no Brasil um formato meio Swan Signal Live, um formato Metodel, conversando com o Mari Bent, simplesmente abrir a câmera e trocar ideia sobre os assuntos correntes e as atualidades do Bitcoin, porque eu confesso que eu não vejo nada assim na bolha brasileira e considerem esse o MVP, o experimento, o primeiro teste. E aí, Leta, tudo bem? Cara, tudo certo e contigo? Tudo em paz, fora o gráfico, tá tudo bem. É. Bom, deixa eu começar então puxando um negócio que é o seguinte. Eu fiquei, sei lá, acho que algumas pessoas sabem, eu saí da BIPA no começo de outubro, aí teve a SetsConf em novembro, aí minha filha nasceu no começo de janeiro, teve as gravações do curso da Brasil Paralelo no final de janeiro, o que significa dizer que, assim, eu fiquei muito focado em várias coisas específicas desde outubro, mas por incrível que pareça, apesar do preço ter caído 50%, eu olhei muito pouco para o mercado, sabe? Eu olhei o preço caindo, óbvio, eu senti uma dor, mas eu não fiquei procurando respostas direito do que aconteceu, porque no bear market passado foi óbvio, né? Teve FTX, teve a Terra Luna, dava para colocar o dedo. Nesse Sim. ficou muito mais estranho, sabe? Não tem uma coisa que a gente conseguiu apontar o dedo, e eu vi o quanto você estava o oposto que eu estava nesse sentido, ou seja, você estava realmente no 220, escaneando tudo possível para 330. entender. É, 230 É. é pouco para você, mas isso, você estava mapeando tudo possível e uma hora você estava até bem niilista com Bitcoin, achando que de fato o sonho acabou, já era, deu tudo errado. Então eu queria começar te perguntando sobre isso, cara. Tipo, a sua Eu primeira. nunca. Tá. Não, diga. Primeira coisa, eu quero deixar claro para as pessoas não me xingarem nos comentários. Eu nunca desisti do Bitcoin. Em nenhum momento eu falei, o Bitcoin morreu, falhou e eu não quero mais ter Bitcoin, porque a única premissa fundamental que eu nunca questionei é que a única forma de ter soberania financeira é tendo Bitcoin autocustódia, ponto final. E a outra coisa que eu nunca questionei, que é inegável, é que no longuíssimo prazo, e aí depois a gente define o que é longuíssimo prazo, o Bitcoin tem que subir, o number go up tem que funcionar. Porque se existe um agente maléfico cooptando o preço e suprimindo o preço indefinidamente, essas forças ocultas não podem suprimir o preço para sempre. Isso aí, para mim, está muito claro em todos os momentos. Mas, como você falou, eu tive uma fase niilista, acho que quando chegou o final do ano e a gente estava menos 8% em 2025, um ano que todo mundo esperava uma alta exponencial, com todo aquele bull market de notícias maravilhosas, de reserva estratégica, de adoção institucional, de treasury companies. Eu fui levado por essa euforia, pesadamente, montei a mentoria de opções, vendi essa tese, comprei essa tese também pesadamente com o meu próprio capital, e, putz, fiquei decepcionado com a performance do Bitcoin
no gráfico em dólares. Muita gente vai falar nos comentários também, o que importa é a adoção, o que importa é que continua descentralizado e seguro. Cara, a gente sabe de tudo isso, você está certíssimo, a gente sabe disso também. Mas no meio do caminho, a gente gostaria de ver aquelas altas de 2017 e 2021, que você fica cada vez mais rico dia após dia, e você pode esfregar na cara de todas as pessoas que são haters do Bitcoin, que duvidaram de você e deram risada ao longo do caminho. Isso é muito satisfatório. A vida de um hodler é uma vida de sofrimento e dor 95% do tempo para 5% de glória, e os 5% de glória de 2025, que eram esperados serem fortíssimos, acabaram decepcionando. E aí eu fico Pior. Tipo, a gente ficou tendo que ouvir gente como pessoal da prata, pessoal do ouro, pior ainda, pessoal do Ibov, do Bovespa ganhou da gente. Tá ganhando assim. Você olha aquela aposta Cerise versus Mises, caralho, o Mises tá perdendo, o Cerise recuperou Sim. e ultrapassou. É tipo surreal. Sim. A gente pode falar disso, do cenário macro e geopolítico. Eu acho que eu tinha um pouco bastante dessa rivalidade, principalmente por causa do Avelino. Acho que o Avelino é o Peter Schiff brasileiro, né? Gosta de falar mal pra cacete, e já rivalizou comigo algumas vezes, veio me chamar de comunista, a gente fez debate, mas eu levo na esportiva. Mas o Avelino fez os bitcoiners odiarem o ouro no Brasil com mais força, eu acho. Mas no fim do dia, eu acho que uma realidade precisa ser confrontada, que é: sim, Bitcoin, a gente está certo, Bitcoin é a melhor reserva de valor da história da humanidade, vai continuar sendo o melhor dinheiro, better money, por causa das propriedades monetárias, tudo aquilo que a gente já repetiu igual papagaio 200 vezes, e que todo mundo que está aqui provavelmente está careca de saber. Mas você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Qual que é a realidade atual? As pessoas não entendem isso. A enorme maioria das pessoas, e quando eu estou falando, não estou falando de enorme maioria dos 8 bi de pessoas que existem na face da Terra, e sim a enorme maioria das pessoas que têm dinheiro, né, porque a riqueza está concentrada no topo da pirâmide, não olham para o Bitcoin como a gente olha. Eles olham para o Bitcoin como um ativo de risco, um ativo especulativo, Nasdaq alavancado. Enquanto isso não mudar, o Bitcoin vai continuar se comportando como um ativo de risco, porque está funcionando 24/7, tem liquidez imediata. No momento que a aversão a risco aumenta, a primeira coisa que as pessoas desovam é o Bitcoin. E, curiosamente, coincidentemente, toda a guerra que o Trump faz parece ser na sexta-noite. Não sei porquê, talvez tenha alguma agenda aí, mas isso é um outro assunto. Isso eu tenho minha Mas, hipótese. fala. Tipo, se ele ataca na quarta e a Nasdaq cai 5%, é manchete no dia seguinte. Se ele ataca na sexta-noite, no sábado de manhã, até segunda o mercado já entendeu que não é tão grave assim, o mundo não está acabando, não é a terceira guerra mundial, a Rússia e a China não estão ajudando, e aí o mercado reage muito menos. Pode ser. Mas aí o que acontece? O Bitcoin vai continuar tomando porrada em momentos de risk-off, e a gente está num cenário de 2026 geopolítico extremamente complicado. Ele sequestrou o Maduro, depois ele matou o chefão do Narcos México lá, agora é o Irã. E, cara, tá um alvoroço nos mercados, tá todo mundo falando em Terceira Guerra Mundial. Eu, honestamente, não acredito em Terceira Guerra Mundial. Eu tô muito mais na tese do Simon Dixon, de que tudo isso é um grande teatro coordenado, que nos bastidores os acordos já foram feitos, e há um regime change ali no Irã, para meio que pacificar o Oriente Médio daqui para frente. O mundo já pegando um pouco do que o Simon Dixon fala e amarrando com a tese do Olavo de Carvalho, que é que os globalistas são 3 polos de poder, né? São 3 poderes globalistas. São os comunistas, que o Olavo botava no mesmo balaio ali, Rússia, China e aliados. São os Rothschilds e companhia, né? Os donos dos bancos centrais do Ocidente, donos do FMI, da ONU, essas porra. E o poder do dinheiro do petróleo, que é o Oriente Médio, os sheiks árabes, sheik saudita, enfim, Catar. E, segundo o Simon Dixon, esses caras já sentaram, já chegaram a um acordo, aceitaram os Estados Unidos, os donos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, do Ocidente, enfim, dos bancos centrais, já chegaram à conclusão de que eles não vão continuar sendo potência absoluta global e que o mundo será dividido, será um mundo multipolar. E aí, isso parece me fazer bastante sentido. Por quê? Porque que do nada ele resolveu arrancar o Maduro de lá e exercer cada vez mais influência na América do Sul. Depois ele derrubou o chefe do cartel mexicano.
Lula, toma cuidado aí, não sei o que pode acontecer com você se você continuar defendendo o cara do Irã. Mas pode ser que os Estados Unidos estejam se retraindo para uma potência regional, pode ser que esses donos dos bancos centrais estão na fase de aceitar isso e desenhar um novo centro de poder financeiro deles, que é o que o Simon Dixon chama de capital transnacional, né, de Financial Industrial Complex. Mas que eles são apátridas e que, portanto, está num momento de asset stripping, de meio que drenar valor dos mercados acionários da economia americana, das economias ocidentais, e transportar esse valor, seja para outras coisas, e os caras vão continuar tendo concentração de riqueza absoluta. E infelizmente, meu choque de realidade, essa minha crise de niilismo que tive no final do ano, quando comecei a investigar isso e procurar respostas, a minha pergunta inicial era: o preço do Bitcoin está sendo suprimido sistematicamente, sim ou não? E se sim, até quando pode durar? Foi puxando esse fio que eu comecei a investigar e ver um monte de podcast, ler um monte de artigo e ler livros. E eu cheguei na verdade, eu não cheguei a uma conclusão definitiva se está sendo suprimido sistematicamente ou não. Acho que pode estar sendo no curto prazo, não sei se pode ser por anos, mas o que me parece é que eu, ano passado, acreditava que o Trump era inimigo desses caras, que o Trump era um inimigo dos globalistas, amigo do Bitcoin. E isso foi esfregado na minha cara que não é bem assim, porque veio um monte de notícia positiva, o preço não respondeu, os sinais estavam óbvios se você prestasse atenção. Acreditar em político já deveria ser algo que eu já aprendi para não fazer há muito tempo, há muitos e muitos anos, mas ele entrou no governo lançando um monte de notícias, fazendo um monte de promessa para os bitcoiners, e aí ele fez um pump and dump de shitcoin, né? 2 pump and dumps. A porra do Genius Act foi aprovado em velocidade relâmpago, o Bitcoin Act não tramitou, não saiu do Senado até agora, não fez absolutamente nada. Eu acho que os caras da Samurai Wallet continuam lá presos e ele não fez nada a respeito. Eu acho que talvez esteja acontecendo uma agenda simplesmente de avançar com reset. Avançar com reset no sentido de, ok, o dólar como moeda fiduciária lastreada em nada além de máquina militar dos Estados Unidos falhou, chegou ao fim da linha, porque simplesmente agora tem uma potência militar que é quase tão poderosa quanto, mas na parte da infraestrutura consegue controlar os Estados Unidos por causa das terras raras. Os Estados Unidos não conseguem simplesmente voar os caças deles se não importar a terra rara da China. Então, se a China quer que Ou do acabe o padrão Brasil. dólar... Ou do exato. Brasil, então se cuida Lula vezes 2. Pois é. Então, se a China quer que acabe o padrão dólar Fiat e todo mundo importando inflação americana e financiando o estilo de vida luxuoso dos americanos, ela acabou, não tem o que fazer. Os Estados Unidos estão encurralados e para reconstruir a sua base industrial e não depender da China, eles simplesmente vão ter que investir pesado, imprimir dinheiro a rodo, rodar déficits cada vez maiores, endividar mais, e mesmo assim vai levar 5 a 10 anos para você começar a ter impactos. Não é tempo suficiente. Então, o debasement é um fato, ele vai acontecer, mas também o timing disso é muito sensível. Você apostar e dar all-in na tese do debasement imediatamente pode ser destrutivo para o seu capital se você errar o timing. Mas eu acho que a gente está desenhando um cenário de mundo multipolar e, como eu estava falando do reset, eu acho que essas 3 potências globalistas já sentaram à mesa, já chegaram a um acordo, vão dividir o mundo em um cenário multipolar e cada um vai cuidar do seu polo ali. E todo mundo combinou de concentrar poder ao máximo. Então, o que a gente falava, o Bitcoin é a solução e o Trump vai ajudar o Bitcoin e, portanto, não vai ter CBDC, score de crédito social e vigilância absoluta. Eu joguei essa tese no lixo, eu acho que vai sim ter, e a gente só tem que se proteger ao máximo, tendo ferramentas de privacidade e tendo Bitcoin em autocustódia. Essa é a minha visão atual. Eu vou pausar aqui para você me fazer perguntas, mas a gente pode continuar sobre a manipulação de preço, se está rolando, se não está, enfim. Primeiro, um comentário sobre o debasement trade. Eu acho que é muito fácil a gente que é bitcoiner, a gente fala muito de preferência temporal. Só que ao mesmo tempo a gente fica no Twitter o tempo inteiro, o Bitcoin é 24/7 e a gente tem a
preferência temporal, a gente se autocondicionou até a preferência temporal de um peixinho dourado. E o que eu quero dizer com isso? Na minha cabeça, é claro que vai rolar um debasement trade e é uma coisa que vai se desenrolar em 5 ou em 10 anos. Mas eu não acho, por exemplo, que ele é o que explica porque o ouro fez esse movimento dos últimos 6 meses, nem que explica porque a prata fez esse movimento dos últimos 6 meses, e portanto, gente falando, tá vendo, o Bitcoin não fez o debasement trade. Gente, é médio e longo prazo esse tipo de macro tendência, não é o que vai determinar o mercado no próximo mês. Isso é qualquer outra coisa que determina, mas não é a macro tendência. Eu acho que duas coisas. Primeiro, o ouro está subindo em consequência ao que aconteceu em 2022, quando o Biden estupidamente baniu a Rússia do SWIFT e eles sancionaram a Rússia e confiscaram os treasuries e o dinheiro dos oligarcas. Daquele momento em diante, outros bancos centrais ao redor do mundo olharam e falaram, opa, se fizeram isso com o Putin e os oligarcas russos, podem fazer comigo a qualquer momento, eu quero diminuir ao máximo a minha exposição ao risco dos Estados Unidos e reservas em dólar e comprar coisas que ninguém pode imprimir e arrancar de mim. Eu, você, a minha avó, a minha tia, é muito complicado e dor de cabeça você ter ouro físico guardado, porque você tem que ter uma infraestrutura robusta de cofres concretados à parede, armas para se proteger, para proteger o seu ouro, mas para um banco central de um país soberano é muito mais simples. Ouro é o Bitcoin dos bancos centrais nesse momento. Porque você construir uma infraestrutura de autocustódia para Bitcoin, se você é um governo, um banco central de um país soberano, é um negócio, uma dor de cabeça que pode ser até desnecessária, dado que você tem o seu exército, você tem as suas fronteiras, você tem seu território, você tem dinheiro para fazer quantos cofres você quiser e guardar esse ouro. Então, eles já conhecem isso como uma tecnologia de reserva de valor, eles já usam ouro há milênios, por que não simplesmente comprar ouro e fazer autocustódia de ouro? É isso que eles vêm fazendo cada vez mais, os gráficos estão evidentes. E aí, o que mudou tudo para mim, que foi uma luz no fim do túnel, de certa forma, foi achar o Michael Hall em profundidade. Bernardo, Pode falar. antes disso, explica o que você se aprofundou na parte de supressão de preço, especialmente a questão de paper Bitcoin, porque assim, eu lembro que o seu niilismo muito estava associado com fudeu, existe Open Paper Bitcoin, ETFs, derivativos, futuros, etc. E, portanto, a oferta não é mais escassa em 21 milhões de Bitcoin, porque a pessoa não quer, sei lá, ela pode querer se expor ao Bitcoin comprando um ETF que a gente não sabe se tem Proof of Reserve, ela pode comprar um futuro que a gente não sabe se isso realmente está associado a um Bitcoin. Portanto, eu lembro que muito do seu niilismo que estava vindo era a questão, puta, a narrativa de 21 milhões de unidades de Bitcoin está vindo por terra quando o mercado tradicional chegou no Bitcoin. Na verdade, ETFs, etc., foi um puta tiro no pé, a gente comemorou, mas na verdade a gente é muito idiota de ter comemorado. Foi a captura do Bitcoin e a quebra da oferta escassa do Bitcoin. Você continua pensando isso? O que amadureceu? Por que isso está errado que eu falei? Eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema que era inevitável desde sempre. O Bitcoin não se tornaria padrão monetário reserva neutra global se não passasse por esse chefão. Então, a adoção institucional vem com o seu custo é esse, é o Wall Street e a sua podridão fazendo tudo que eles podem fazer. O comportamento do preço se mudou, a volatilidade tende a diminuir, mas ao mesmo tempo esse mercado de derivativos gigantesco em cima faz com que no curto prazo o preço se comporte da forma que eles querem, basicamente. E a tendência é piorar à medida que mais e mais pessoas abdicam de soberania em autocustódia pela conveniência de um ETF. Eu acho que quanto mais Bitcoin tem disponível nas mãos de instituições, quando você deixa de comprar BTC para comprar cota de IBIT, teoricamente os APs eles precisam emitir novas cotas, eles precisam comprar, a BlackRock precisa comprar, encarteirar os Bitcoins e fica no custodiante, e o custodiante não pode fazer reserva fracionária, ele não pode reemprestar, rehipotecar esses Bitcoins. Eu não questiono essa tese, eu já fiz até vídeo no canal falando que eu não acredito que exista uma fraude desse porte, porque são vários stakeholders envolvidos, várias empresas multinacionais gigantescas listadas com processos, com compliance, com auditoria,
E se tivesse rolando uma sacanagem de reserva fracionária em Bitcoin que está em custódia do ETF, já teria em algum momento alguém denunciando. Então eu acredito que não é por aí o vetor de ataque. O problema está no volume de derivativos. E aí, essa notícia recente da Jane Street alimentou ainda mais essa tese, botou querosene nessa fogueira. E confesso que eu não tenho uma resposta clara, não estou 100% convicto de que existe supressão sistemática ou não existe supressão sistemática. Me parece que existe, me parece que no curto prazo o preço responde de forma errática conforme a vontade dos donos do sistema Fiat, porém eu continuo sem resposta para a minha pergunta inicial de quando eu comecei a investigar, que é, se está acontecendo, qual é o mecanismo exato e por quanto tempo isso pode acontecer. Eu já tive fases em que eu pensei que poderia acontecer por 5 anos, e aí isso me fez questionar tudo, porque eu falo, porra, eu não quero segurar Bitcoin por 5 anos e ficar 10 anos perdendo, andando de lado. Isso para mim não é uma reserva de valor boa o suficiente. Para mim, eu poderia simplesmente fazer DCA todo mês e ir aumentando o stack barato e agradecer a BlackRock, e lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, levar a porrada, a mola descomprime e a gente fica multimilionário. Mas, ao mesmo tempo, para mim, eu abracei esse dever fiduciário de ajudar as pessoas que me escutam. Então, tem a minha família, tem meus pais, tem minha tia, um monte de gente que tem uma parte boa do patrimônio em BTC, que já estão numa idade de se aposentar, e eles não podem se dar o luxo de segurar 80% do patrimônio num ativo que está suprimido pelos próximos 10 anos. E além deles, tem muitos clientes da Better Money que têm esse mesmo perfil. Então, se está acontecendo alguma sacanagem, e essa sacanagem pode perdurar uma década, eu preciso saber e eu preciso falar isso e ser transparente para as pessoas, para elas poderem montar a posição delas em Bitcoin que reflita isso. Bom, eu não sei se vai acontecer se está acontecendo 100%, eu não sei se vai acontecer por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, mas eu estou cada vez menos pessimista nesse sentido, porque me parece que, apesar do curto prazo tenha impactos significativos, essa questão dos derivativos influenciando o preço, suprimir esse preço, comprimir essa mola por tempo indefinido, vai ficando cada vez mais inviável e mais caro. Eu soltei um artigo recentemente, quando teve a notícia da Jane Street, falando que a adoção grassroots, né, de bottom-up, de indivíduos tirando Bitcoin da exchange, tirando Bitcoin do ETF, fazendo autocustódia, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é elemento de teoria dos jogos, eventualmente uma China, uma Rússia, uma Arábia Saudita, fala, quer saber, que se foda, os Estados Unidos estão abusando do poder deles, dessa influência, desse acordo que a gente fez, e para mim é mais interessante pegar uma parte do meu fundo soberano, da minha riqueza aqui, ou imprimir mais dinheiro e comprar BTC, porque eu vou quebrar a Jane Street, o Morgan Stanley, o Goldman Sachs e quem quer que esteja shorteado nos derivativos. Pode ser que seja um caminho, mas quando eu descobri o Michael Hall, agora eu vou levar para essa parte, e o indicador de liquidez dele, já sabia do Michael Hall, já tinha ouvido falar, várias pessoas que a gente acompanha, Luke Gromen, Lynn Alden, James Lavish, sempre falam, Mark Moss também, sempre falam bem da newsletter dele, mas eu nunca tinha assinado. E aí, um belo dia, no começo desse ano, eu assisti uma entrevista dele que ele detalhava a metodologia do índice dele, do Global Liquidity Indicator. E ficou muito claro para mim a outra pergunta que eu não tinha respostas. Se o Bitcoin não está sendo suprimido sistematicamente, e ele na minha cabeça, a melhor reserva de valor, é ouro 2.0, é um ouro superior, por que o ouro está subindo e o Bitcoin está caindo? Eu não conseguia acreditar simplesmente que era 100% porque o Bitcoin é tratado como risk-on e ouro como risk-off. Porque, ao mesmo tempo, você estava vendo o mercado acionário americano subindo. Então, se é risk-off e o ouro está subindo, por que as ações americanas estão subindo? Daí o Michael Hall trouxe algumas respostas, e principalmente foi a questão dos ciclos de liquidez. As dívidas soberanas têm um duration médio de 65 meses, 5 anos e meio. E o mundo, que tem 350 trilhões de dívida rolado, virou nada mais, nada menos do que uma máquina de refinanciar a dívida. É razoável e lógico você assumir isso. Então,
o sistema financeiro global virou uma máquina de refinanciar dívida e, como a gente sabe, o dinheiro fiat é sempre lastreado em dívida. Então, para você ter que refinanciar uma dívida que está vencendo, você precisa imprimir mais dinheiro que está atrelado a uma nova dívida e assim a gente vai rodando a bola de neve para frente e ela vai aumentando. Mas isso significa também que na hora que chega o vencimento da dívida, mais dinheiro precisa ser impresso, que significa mais liquidez sendo injetada no sistema, que inicialmente é absorvida para refinanciar essa dívida, mas eventualmente, como eles têm informação imperfeita nessa linha do Fed, eles imprimem mais ou menos do que o necessário e vão tentando ajustar sem a máquina implodir. Às vezes eles erram, que nem em 2008, 2020, às vezes eles imprimem a mais do que necessário, e aí a liquidez transborda e vai para ativos que são a melhor representação de liquidez excedente no sistema, e o Bitcoin, segundo Michael Hall, é o que reage mais rápido e com mais intensidade, é o melhor indicador de liquidez excedente no sistema. E aí ele mostra também que os ciclos de dívida, de liquidez, ciclos de liquidez no Ocidente estão meio que sincronizados, mas estão totalmente desincronizados da China. A China está expandindo, o Ocidente bateu topo em outubro do ano passado, que foi coincidentemente quando o Bitcoin bateu topo, e de lá para cá arrefeceu, começou a desacelerar o indicador de momentum que ele usa. E no momento que bateu o topo, começa a descer, você muda do período de que ele chama de speculation, de especulação, para um período de turbulência. Então, segundo ele, a gente deve entrar agora em março, abril, enfim, no segundo trimestre, na fase de turbulência, que é a fase em que os mercados começam a sofrer, os mercados de risco. Então, ações americanas, Nasdaq, Nvidia, enfim, vão apanhar, os investidores começam a buscar proteção, e o Bitcoin respondeu mais rápido. O Bitcoin responde, segundo ele, em 13 semanas, 3 meses. E foi, se você fizer a conta e olhar no gráfico, exatamente isso que aconteceu. Bateu o topo em final de outubro, arrefeceu a liquidez, e no final de janeiro a gente teve o crash que levou a gente para os 60 mil agora. Enquanto isso, na China, a liquidez está crescendo, subiu, eles imprimiram 1 trilhão, injetaram 1 trilhão de liquidez, 1,2 trilhão em 2025, e ele projeta que mais ou menos a mesma coisa, 1,1 trilhão vai ser injetado esse ano, porque eles têm vários problemas, mercado imobiliário, vários outros problemas econômicos que eles vão tapar imprimindo dinheiro. Se a China está expandindo liquidez e aqui está contraindo, é natural que o Bitcoin caia e o ouro suba, porque os chineses compram ouro como se não houvesse amanhã, tanto o Banco Central e o Partido Comunista Chinês, quanto a população, porque a população é banida por lei e na China você não tem P2P tomando risco que nem no Brasil, porque é outra história, mas lá o povo simplesmente não pode comprar Bitcoin, então é muito pouca liquidez excedente do sistema chinês que flui para o Bitcoin. E aí isso encaixou as peças do quebra-cabeça para mim e começou a fazer muito mais sentido. Então eu fiquei menos niilista no sentido de tem que estar acontecendo alguma supressão sistemática e, portanto, o Bitcoin pode ficar amarrado por 5 anos. Passei mais para um mindset de talvez esteja acontecendo uma supressão de curto prazo, mas isso se corrige no curto, médio prazo. E aí, a hora que a liquidez voltar para os países em que as pessoas compram Bitcoin, é hora da festa e essa hora é a hora de a gente finalmente ter os nossos tempos de glória. Projetando, segundo os dados do Hall, isso aconteceria depois do paredão de vencimento de dívida que vai acontecer entre o final desse ano e o meio do ano que vem, porque vencem boa parte das dívidas que vieram da época do Covid. Como a gente falou, 5 anos e meio de duration, começa a vencer muita dívida, 35 a 50 tri, e primeiro vai ter injeção massiva para conseguir refinanciar essas dívidas, então isso é absorvido por esse refinanciamento, mas eventualmente isso cascateia para os ativos financeiros e aí o Bitcoin tende a se beneficiar mais intensamente e mais rápido. Eu confesso que eu acho essa explicação muito melhor, assim. Eu ia falar que eu gosto mais dessa explicação, mas isso demonstraria um viés muito grande. Mas por quê? Porque, cara, se a gente pensar assim, o ouro, também conhecido como Bitcoin analógico, é muito mais fácil você manipular o ouro do que o Bitcoin. Então, por que o ouro estaria subindo e o Bitcoin estaria caindo? Tipo, por que eles iam querer, eles, no sentido das elites, etc., o pessoal que estaria manipulando o preço do Bitcoin, por que eles iam querer que o ouro corresse e que o Bitcoin caísse?
E aí eu lembro de Aí que uma coisa. tá, deixa eu só responder essa pergunta e você continua. Aí que tá o pulo do gato, porque o ouro foi manipulado e suprimido via derivativos e via ouro de papel durante muito tempo. Os gold bugs estão aí há 20 anos reclamando que o GLD dita preço na COMEX e na LBMA, em Londres e Nova York, e que o preço não é esse, e que as pessoas, que os Wall Street não tem o ouro que eles dizem ter, a prata que eles dizem ter, eles ficam shorteando sistematicamente e está suprimido e não é justo. Ok. Quando quebrou isso? Quando parece que quebrou isso? A partir de 2022 e principalmente agora, acelerando 2025, quando a China começou a comprar pra caralho. Fala. Eu diria que tem dois fatores. Sem dúvida, a parte das reservas soberanas em T-bill da Rússia ter sido confiscada é um grande gatilho disso. Mas por que isso pôde acontecer? Isso pôde acontecer por conta do que aconteceu antes disso. Eu não lembro a data exata, mas é por volta de 2010, 2012, quando a China começou a fazer uma bolsa, acho que é em Xangai, que A Shanghai permite Gold Exchange. Exato, e aí, tipo, isso se tirou o monopólio da formação de preço do ouro do Ocidente. E por que eu É tô exatamente puxando? isso. E por que Pode puxar falar. isso de volta como pensamento? Porque eu concordo 100% com você quando você falou que autocustódia a gente gosta, a gente entende como princípio e etc, mas assim, é quase um Dom Quixote, assim, é 100% quixotesco acreditar que incentivar as pessoas a fazer a própria autocustódia vai combater a manipulação de preço. Porra, se a gente vê os dados do último ano, basicamente eles refletem que ninguém quer fazer autocustódia mais, todo mundo está querendo comprar Treasury Company, comprar ETF, os bitcoins saíram da mão das pessoas físicas e foram para instituições. Então, assim, eu concordo muito com essa visão de que, na real, o gatilho para quebrar uma manipulação é muito mais um amadurecimento da visão do Bitcoin em países, em players soberanos, do que a pessoa física querendo fazer custódia. Tipo, quem dera eu tivesse essa influência, mas a real é que isso, pensar isso é quase um narcisismo. A gente é um grão de areia perante o processo histórico. Tipo, vamos juntar Perfeito. todos os plebes, eles vão comprar o quê por mês? Os plebes brasileiros, para dar um exemplo. 10 bitcoins? 20 bitcoins? Cara, chega o Michael Saylor numa segunda-feira, dá um enter em 200 milhões de dólares em Bitcoin. E esses bitcoins não vão para autocustódia da maneira que a gente gostaria que fosse, que Proof of Reserve tá paradinho lá, tá ligado? Então, assim, Uhum. concordo totalmente com isso que você falou. Tipo, para mim, essa Gold Exchange de Xangai é o exemplo perfeito de como não é o plebe, pessoa física, que quebra uma manipulação de preço, é um player nacional que volte a ter interesse no ativo e perceba, calma lá, a gente está recebendo papel em troca das coisas que a gente produz, vamos, num jogo de médio e longo prazo, começar a tirar o potencial desse país manipular o preço do ouro e, ao mesmo tempo, vamos a gente começar a acumular ouro. Tipo, para mim isso é muito claro e eu concordo 100% com o que você falou, sendo bem sincero. É isso. O plano da China de questionar a hegemonia americana vem acontecendo há muito tempo. Eles foram brilhantes. Eles primeiro se posicionaram naquela situação ali de ser a fábrica do mundo em fazer produtos de baixo valor agregado, e aí eles foram subindo na cadeia de valor, e ao mesmo tempo eles tinham um plano em curso que eles executaram muito bem executado de controlar boa parte da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos e botaram os Estados Unidos agora numa posição, uma sinuca de bico. E aí quando eles se posicionaram estiveram uma posição suficientemente forte, eles começaram a executar um plano de questionar essa hegemonia. E uma parte muito importante foi essa da Shanghai Gold Exchange para acabar com o petrodólar, de certa forma. Porque eles começaram a fazer acordos bilaterais com países ao redor do mundo, em que eles liquidavam transações de petróleo, de qualquer coisa, enfim, em yuan e ouro. E o ouro que poderia ficar custodiado numa filial da Shanghai Gold Exchange no país da África, no país da Oceania, no país da. Enfim, isso, de certa forma, foi uma faca nas costas do padrão petrodólar e, com o passar do tempo, isso foi crescendo e ganhando mais proporção. E acelerou exponencialmente quando os Estados Unidos fizeram a cagada de confiscar o dinheiro da Rússia, e aí todo mundo falou, opa, deixa eu me proteger, comprando mais ouro, que é um negócio que os Estados Unidos não podem arrancar de mim a qualquer momento. Então eu acho que
o Bitcoin vai passar por esse mesmo teste. Eu acho que ele vai, infelizmente, ser facilmente suprimível. Não sei se vai ser suprimido, mas vai ser suprimível no curto prazo, enquanto estiver sendo concentrado nas mãos dos institucionais. Se eles quiserem, eles conseguem, no curto prazo pelo menos. Não sei se eles querem, isso é uma outra discussão. Talvez eles queiram usar o Bitcoin, como aquela tese que eu apresentei na SatsConf, do Gold First, deles criar uma reserva no momento propício, depois de reprecificar as reservas de ouro, que eu acho que eles nem têm mais no Fort Knox, mas é outra conversa, vou sair em várias verticais, não vou chegar em lugar nenhum. Mas eu acho que pode ser que os Estados Unidos, simplesmente, os donos dos Estados Unidos, esse poder globalista, donos de bancos centrais, queiram usar o Bitcoin no momento propício para soltar a mola quando eles estiverem suficientemente concentrados na mão deles. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu concordo com você 100% que não vai ser eu, você e indivíduos ao redor do mundo que vão mover a agulha e vão fazer o Bitcoin se soltar. A gente não tem poder de compra suficientemente grande para impedir o Wall Street de fazer as sacanagens que eles fazem. Então, se depender da gente, o Bitcoin poderia ficar respondendo de forma esquisita por muito tempo. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que na hora que a liquidez voltar de enxurrada, e deve voltar em 2027, o Bitcoin tende a responder, talvez porque seja do interesse deles, talvez porque não está tendo tanta manipulação quanto os mais pessimistas pensam que está. E aí a gente vai voltar até um momento de alforria. Acho que é mais ou menos por aí. Um comentário sobre China, de tudo que você falou. Cara, recentemente eu escutei um podcast muito bom por incrível que pareça, do Interesting Time, acho que é do New York Times, com um chinês naturalizado canadense que chama Ross Duat, D-O-U-T. Puta, maravilhoso, assim, basicamente a tese dele é que a sociedade chinesa é composta por engenheiros que depois que o Mao morre, não lembro o nome do outro, Dao Dengping, uma coisa assim, assume, ele vê, puta, a gente fez um caminho muito errado para educação, a gente precisa fortalecer isso, e aí ele fortaleceu todos os rankings do partido, os decisores, etc., como engenheiros, e incentivou todo mundo a se tornar engenheiros, enquanto a sociedade americana é uma sociedade de advogados, sabe? Uma coisa muito mais não focada em resolver o problema, já foi no passado, foi ficando cada vez menos, e querendo ou não, a Europa é até mais do que isso, mas a Europa é irrelevante para esse exemplo. Mas que você pensar nessa competição Estados Unidos e China, essa heurística eu achei 100% genial, assim, sabe? Puta, a China consegue fazer um planejamento de 10, 20 anos. Tipo, você acha que nos Estados Unidos teria um pensamento de longo prazo de começar a estruturar uma exchange em 2010, 2012 para mudar, para contestar a questão do ouro nos Estados Unidos, sabe? Tipo, é um jogo de longo prazo que, querendo ou não, a gente aqui no Ocidente fica preso no ciclo de 4 anos das democracias, no máximo de 4 anos. Hoje em dia é de 2 anos, porque, por exemplo, o Trump já está o quê? Desesperado por conta das midterms. Tipo, o ciclo aqui é tão curto que não existe mais a possibilidade de um pensamento de longo prazo. Isso, para mim, é muito claro quando você fala desse arco inteiro de planejamento da China, que de fato aconteceu e de fato foi genial, está sendo genial da perspectiva estratégica, tudo que eles fizeram. Não acho nem que é só uma questão de ciclos de 4 ou 2 anos. Eu acho que é uma questão também de cooptação de todas as instituições, todos os poderes. Eu não acho que poder executivo, que o Trump entra e ele tem autonomia para fazer qualquer coisa. Ele tem que obedecer aos lobistas que botaram ele Não lá. faz nada, não faz nada E sozinho. aí, com esses Epstein Files saindo, fica muito evidente o quanto tem uma estrutura de poder obscura por trás que controla praticamente tudo. Então, qualquer esperança que eu tinha de que o Trump ou o presidente A, B ou C de uma democracia vai fazer alguma coisa de bom, eu joguei por água abaixo. Então, acho que esses países não têm mais soberania, eles não são países soberanos. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, Brasil, tá tudo cooptado e vai responder às agendas que essas pessoas querem. Um dos principais motivos de eu ter vindo para o Paraguai é que eu acho que o mundo não vai ficar nem um pouco mais fácil na próxima década, e o Paraguai tem uma grande vantagem, que é a sua irrelevância geopolítica. Então, tá todo mundo cagando um balde para o Paraguai, e é por isso que é bom viver aqui. Porque não vai ter uma agenda que do nada fala assim, agora não vai ter
um Zé Dirceu que fala: a gente não vai ganhar a eleição, a gente vai tomar o poder, e magicamente eles ganham e começam a destruir o país em 4 anos. Eu acho que aqui o risco é muito menor, porque quando se olha lá de cima do helicóptero, do topo da pirâmide do poder absoluto, os caras não têm o Paraguai no topo da lista de prioridades para porra nenhuma. Mas eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais complicado. Eu acho que vai ter, não acho, eu tenho certeza que vai ter debasement. Não sei o timing disso. Eu acho que a primeira pernada dos metais já aconteceu. Voltando numa coisa que a gente falou e ficou ponta solta, o ouro, a escalada do ouro foi muito por causa de sovereigns comprando. Eu acho que a escalada da prata foi muito menos por isso, não é pela questão monetária, é muito mais pela questão industrial. A gente, ao mesmo tempo, no cenário geopolítico, está tendo uma corrida pela hegemonia em IA, e painéis solares, energia abundante é necessário, e prata é um componente necessário em tudo isso. Tem um déficit gigantesco na produção de prata que precisa ser endereçado. Cobre, prata, várias outras componentes, está tudo subindo. Se você pegar o gráfico dos últimos 2 anos, urânio, prata, cobre, terras raras, tem coisa pra cacete que subiu muito mais do que o Bitcoin. Então, tem essas duas narrativas, esses dois fenômenos sendo o driver de preço de metais, e o Bitcoin ficou para trás, mingou, porque não é o momento dele, porque ele ainda não tem demanda suficiente vinda de sovereigns e não é encarado como o safe haven que ele realmente é, como o porto seguro que ele realmente é. No momento propício isso vai acontecer, e enquanto isso não acontece, quando a liquidez voltar de enxurrada, o Bitcoin vai fazer a festa e vai deixar tudo para trás. Eu espero que isso aconteça em 2027. Eu acho que tem um fator aí que você não falou também, na verdade 2, mas um principal, que ajuda a explicar também o desempenho do Bitcoin ter ficado tão pífio. A gente perdeu o hype, sabe? A gente não é mais a criança nova e descolada que acabou de mudar de colégio e todo mundo está querendo conhecer. Tipo, isso nesse último ciclo foi a inteligência artificial. Todo mundo querendo, quer dizer, teve um começo de treasury companies que sem dúvida roubou um pouco de dinheiro que entraria no Bitcoin, mas fora Gerou isso, pouco, né? puta, mas tipo, quem quer ganhar dinheiro rápido, antigamente ia para Bitcoin ou para cripto. Hoje em dia vai para empresa de IA. Querendo ou Tem não, um bom indicador aí, que são a narrativa das pirâmides no Brasil. Então, as pirâmides eram todas em cima de Bitcoin, e de uns anos para cá virou pirâmide em cima de IA. Então, os caras inventam uma história mal contada, que a tese é IA, e aí pega o dinheiro dos trouxas. Então, sim, o hype é totalmente IA nesse ciclo, e o Bitcoin deixou de ser novidade. mas daí tem um outro argumento que eu ouvi sobre IA que, sei lá, no fundo a gente está falando várias coisas negativas. Eu quero trazer coisas positivas para quem está escutando a gente também. Não sei se você conhece o Jordi Wissler, acho que fala o nome dele. É um Sim. cara que faz uns podcasts com pomp, às vezes. É um cara que fez aquela tese do IPO do Bitcoin, que também, na minha visão, ajuda a explicar um pouco o desempenho do ano passado. Mas, puta, recentemente eu vi um podcast dele que eu achei muito sensato, que é assim, querendo ou não, inteligência artificial está fazendo o quê? Está matando muitas das empresas de SaaS, Software as a Company. Uhum. Isso pode se expandir mais, querendo ou não, se software está indo a zero, quantas das empresas de tecnologia americana, que no fundo é quem realmente faz o movimento da Bolsa Americana acontecer, tendem a perder o seu diferencial competitivo e podem ter seus múltiplos bem achatados? Conforme Eu isso... acho. Pode falar, Diga. pode falar. Não, é que Eu- conforme isso aconteça, se isso realmente acontecer, para onde vai esse capital? Tipo, ele vai para vários lugares, ele vai procurar ouro, com certeza, mas o que que é software que é protegido por criptografia e, portanto, tem um diferencial e não é facilmente replicável, já tem um efeito de rede? Tipo, eu estou reduzindo uma conversa de muitos, sei lá, meia hora dele e o Pomp falando em 2 frases, mas para mim isso faz sentido. Para mim, assim, mesmo quando o DeepSeek lançou, para mim isso já começava a fazer sentido. Eu lembro que eu publiquei um artigo quando eu ainda estava na BIPA falando isso. Porra, as ações de tecnologia dos Estados Unidos naquela época, elas representavam um total do mercado equivalente na época da bolha da Nasdaq, tá ligado? Ou seja, tá muito, muito concentrado em ações de tecnologia dos Estados Unidos. A gente está Uhum. vendo um começo de rotação disso, por exemplo, porque a Bolsa do Brasil está indo tão bem. É porque o Lula é um chefe visionário, muito bom,
ou é porque fundo passivo está simplesmente procurando investir em mercados emergentes e a Rússia e a China atualmente são ininvestíveis, então eles buscam outros mercados emergentes que são um pouco investíveis e aí isso sobra para o Brasil. Na minha visão é isso, mas para mim isso é o começo de uma rotação que vai favorecer o ouro, que vai favorecer mercados emergentes, mas também vai favorecer cripto como um todo, mas muito mais especificamente o Bitcoin. Você acha isso faz sentido? Total sentido. Eu acho que o Bitcoin se favorece depois, porque essa questão da liquidez ainda é uma barreira muito grande. Eu acho que essa tese tem que amadurecer, mas o timing dos metais e das commodities em geral e dos emergentes já está acontecendo agora. A Bolsa Brasileira está voando, Coreia do Sul está voando mais ainda. E eu acho que o capital já está, o grande capital já está começando a rotacionar. Se você acompanhar a Nvidia, já está mostrando sinais de desgaste. Eles fizeram o último earnings deles trimestral, foi impecável e mesmo assim a ação não subiu. Parece que a gente está num topo de ciclo, esses múltiplos completamente alucinados tendem a minguar. Uma das apostas, a gente vai falar aqui do que eu venho fazendo de recentemente, mas eu abri um pouco o leque, né, de ficar só olhando para Bitcoin, entendendo Bitcoin em profundidade. Eu comecei a assistir outros podcasts, ler outras newsletters de mercado um pouco mais agnóstico, que fala de outros setores. Então eu tenho uns gold bugs agora que eu acompanho, uns caras que acompanham prata, outros caras que falam de mineradores, de commodities em geral, a tese do urânio. Eu comecei a investigar tudo isso para entender melhor. Até um pouco estranho no começo, mas eu gosto de acompanhar mercado e acho interessante. Mas uma das coisas que faz muito sentido para mim é essa tese de que, porra, a gente chegou num ponto, está num momento equivalente às vésperas da bolha das .com. A internet foi embora quando estourou a bolha das .com? Não, muito pelo contrário, ela tomou conta do mundo e mudou o mundo para sempre. A mesma coisa está acontecendo com o IA. Só que essas ações de tecnologia, como a Nvidia, que explodiram para cima em cima dessa narrativa da IA vai dominar o mundo, foram uma euforia excessiva, os múltiplos são absurdos, muito do CAPEX, o próprio Michael Burry já escreveu um artigo sobre isso, né, de que eles se retroalimentam, aquelas empresas do Mag 7 ali, uma investe na outra e é uma bolha especulativa que tende a desinflar em algum momento ou colapsar. Então, uma das apostas que eu fiz foi comprar put de QQQ, que é ETF de Nasdaq. E é um negócio que vem funcionando muito bem, porque eu acredito, não sei o timing dessa implosão, mas eu acho que está perto. Eu arriscaria dizer que está perto, que daqui para frente a gente vai ver retornos decrescentes nessa ação de tecnologia, esse capital vai rotacionar para outros lugares. Se vai para título do tesouro, se vai para ouro, se vai para emergentes, aí é uma outra história, são outras threads para puxar e investigar. Puta, 100% de acordo, especialmente, não especialmente, mas assim, eu acho que a gente, Bitcoiner, a gente vai amadurecer, querendo ou não, investidores de Bitcoin em média são jovens são mais idealistas, você vai passando o ciclo, você vai vendo umas cagadas que você fez. No primeiro ciclo, eu acreditava no super ciclo, porque assim, porra, eu tô vendo o Michael Saylor viu, por que isso não vai ter um contágio? Cara, nem parava para pensar em macroeconomia. Nesse segundo ciclo, já acompanhava a macroeconomia, etc., já sabia que o Bitcoin era uma questão de liquidez, era importante, mas, de novo, não via como a resolução de acompanhar o Michael Howard, de entender a diferença do que a liquidez da China faz com a liquidez dos Estados Unidos, e aí tem aquela gráfico que todo mundo compartilhava do M2, e aí, puta, o M2 está subindo, por que o Bitcoin não está subindo? Ele vai estar com lag, mas ele vai subir, sabe? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo com os erros, e assim, com certeza vale a pena acompanhar pessoas que não são só Bitcoiners, é uma coisa que dói no começo, assim, esses dias eu assisti também um podcast que eu te mandei do Luke Gromen com o Luke Gromen, sim. Isso, e assim, não fala nada de Bitcoin e a tese é muito boa, e faz sentido, te ajuda a ver o todo, e querendo ou não, se o pessoal está falando do Bitcoin analógico, você pode entender que um tempo depois isso pode fluir para o Bitcoin, é uma questão de timing, mas também é uma questão que o dinheiro no mundo está na mão dos boomers. O dinheiro do mundo está na mão dos boomers significa uma coisa só. Significa que eles mal sabem mandar fax. Eles não sabem usar IA. Eles não entendem como fazer 12 ou 24 palavras. Para eles, o Bitcoin é uma coisa estranha que o sobrinho ou o filho comenta no jantar de família que ele ganhou dinheiro, mas é
É que nem o Trump falando, play with your Bitcoin, sabe? Vai brincar com Uhum. seus Bitcoins. Eles não levam a sério mesmo. E, querendo ou Sim. não, a gente pode ser extremamente otimista e acreditar que em 5 ou em 10 anos todos os boomers do mundo vão ser convertidos e o Bitcoin é a segunda volta de Cristo e todo mundo vai se iluminar, ou a gente pode ser pragmático e pensar, caralho, tá, vamos ser um pouco mais maduro, eu entendo que o Bitcoin é realmente melhor, é só pegar as propriedades fundamentais do Bitcoin, comparar com ouro, comparar com Fiat faz mais sentido, mas de novo, o que adianta eu achar isso se quem tem o dinheiro do mundo não acha isso agora? Então a gente precisa ser maduro, e nesse sentido eu concordo totalmente com essa visão. Tipo, put de QQQ, achei inteligente, não tinha pensado no assunto, mas faz sentido. Eu talvez procurasse as empresas dentro do QQQ, que são as que eu mais acho que não faz sentido. Só que aí eu teria que fazer stock picking, que é mais arriscado. Exato. Foi isso. Por isso que eu não fiz. Saiu hoje. Eu tenho os meus robôs agora fazem curadoria de conteúdo e me mandam um resumo de manhã. Quando eu saio para andar com o cachorro de manhã, nas minhas caminhadas, eu assisto 1 ou 2 podcasts, ouço, né? Ou vídeos do YouTube. E hoje que eu não assisti ainda, falava sobre o Drunken Miller vendendo as ações de todas as posições que ele tinha, NVIDIA e afins, meses atrás, e comprando commodities e shortando bonds meses antes da guerra do Irã estourar. E eu acho que isso é uma tendência cada vez maior de esses múltiplos de 50 vezes de PI de ações de Mag 7 vão minguar, vão encolher. Isso casa com a tese do Michael Hall também de liquidez. Então, se a liquidez está minguando no Ocidente, tech stocks nos Estados Unidos vão sofrer. E segundo ele, elas respondem à liquidez com mais ou menos um lag de 6 meses. O Bitcoin é mais curto, né? 3 meses. Então, você fez a conta, o crash veio 3 meses depois, no final de janeiro. O crash deveria vir no final de abril. Pode ser que a gente tenha um evento de Black Swan e um crash gigantesco. Pode ser que só tenha correções acentuadas e um movimento para risk-off e um movimento entre esses dois intervalos de tempo, talvez uma rotação do capital para emergentes, buscando retorno risk-on em outros lugares. Eu acho que isso já está acontecendo. Então, talvez já esteja tarde para se posicionar na tese dos metais, talvez uma correção venha aí no curto prazo, para depois retomar uma alta expressiva por causa do debasement. Talvez esteja tarde para se posicionar em outras teses de emergentes. O Ibovespa já subiu para cacete, a Coreia do Sul subiu mais ainda. Olhando para frente, o que pode ser que aconteça? É shortar ações de tecnologia e esperar a correção vir, comprar até ações defensivas que performam bem nesse cenário catastrófico, ou ficar sentado numa pilha de cash igual o Warren Buffett está fazendo com 380 bi. A gente pega a nossa mixaria que a gente tem de cash e fica sentado em cima. Eu conheço pessoas que eu conheço pessoalmente e pessoas que eu acompanho, como o Luke Groman, que eu respeito bastante, que venderam Bitcoin e estão segurando cash para recomprar mais barato. Aí muitas pessoas ouvem isso e ficam ofendidas, como eu já fiquei. Eu fiquei ofendido quando eu descobri que o Luke Groman tinha vendido boa parte dos seus bitcoins, que eram 40% do patrimônio dele, para esperar uma queda para comprar mais barato. Ele estava certo, eu estava errado. Eu tomei a queda na cabeça e ele está agora com muito mais bitcoins se ele quiser comprar hoje. Outras pessoas que eu conheço no meu círculo social, nós conhecemos, também fizeram isso, chamaram ele de louco e estão ganhando dinheiro. É isso que você falou, a gente vai ficando mais velho, eu tô ficando mais careca, você não, mas os dois viraram pais esse ano. O pior é que eu tô, mas a esposa que pediu para eu deixar o cabelo crescer, mas a entrada tá aqui, ó. A testa vai crescendo, mas a gente vai amadurecendo. E eu lembro quando eu postei o fatídico tweet da minha tia lá em 2023, sei lá, que viralizou, e aí depois eu expliquei numa thread, e aí o Fernando Urich retweetou a thread e falou que eu era muito fanático, que não podia ter, eu falava que não podia ter nada além de Bitcoin, que não fazia o menor sentido, e aí a nossa bolha de maximalistas tóxicos caiu matando em cima dele. Parece que ele só era mais maduro que a gente, já estava certo desde então. Já tem mais ciclos nas costas, mais experiência, mais cabelo branco, então tá certo ele. Mandar um abraço pro Urich, que a gente vai vivendo e aprendendo. Mas o que eu estou fazendo agora? Esse é um negócio, é um ponto legal para a gente puxar. Além de olhar para onde diversificar, se você, de novo, eu tenho clientes com patrimônio de 3, 5, 10, 20, 50 milhões de reais
que me procuram não só para fazer autocustódia, multisig, protocolo de herança, mas querem saber, porra, Bernardo, o que você está enxergando para o Bitcoin? Até onde esse negócio vai cair? Quanto tempo ele vai ficar de lado? Eu tenho 5% do meu patrimônio em Bitcoin, poderia subir para 20 se for o momento certo, ou poderia descer para 1 se for o momento errado. Eu preciso ter resposta para essas pessoas. Eu preciso ter resposta para minha mãe, para o meu padrasto, para minha tia, que tem exposição mais do que deveriam na idade deles ao Bitcoin. Então, eu olhei para como diminuir a exposição a Bitcoin, como diversificar em outras teses que façam mais sentido nesse momento, mas a coisa que eu mais estou acompanhando de perto e que eu acho que tem mais valor é a tese do Michael Hall, o indicador de liquidez do Michael Hall, e aí eu estou construindo aqui, graças a Deus, existe Cloud Code hoje, todo mundo é um programador, só basta querer. Eu estou construindo o próprio indicador de liquidez, comprando dados da API do Michael Hall direto. Então, eu vou pegar o indicador dele e vou colocar dentro de um modelo proprietário da Better Money, com o único objetivo de dizer quando é o momento de comprar Bitcoin, quando é o momento de sair do Bitcoin. E fazendo todos os backtests, eu já passei semanas aqui fazendo backtest, todos os testes de robustez, estatística e econométrica possível e imaginável. Cara, os resultados são bizarros, assim. Eu tenho 5 anos de dados, né, a amostra que eu recebi até agora. Em 5 anos, fazendo um monte de teste para ver se não é correlação espúria, se tem correlação de Granger, causalidade, etc. Mas em 5 anos, a gente teria feito 20 e poucos por cento segurando Bitcoin, fazendo hodl. É lógico que esses 5 anos são péssimos. Mas a gente está falando de 7 vezes mais usando o indicador dele como sinalizador se compra ou se entra ou se sai do Bitcoin. Você já tem uma melhora significativa só olhando a média móvel de 200 dias. Se você simplesmente olhar a média móvel de 200 e vender quando cruzar para baixo e comprar quando cruzar para cima, você já ganha mais do que simplesmente fazendo hodl de Bitcoin. Só que o indicador do Hall é maravilhoso, é muito, muito, muito além disso. E aí eu estou criando um produto com um motor de inteligência baseado nisso, que ainda não está pronto, será lançado no futuro. Mas o objetivo é atender essas pessoas que querem saber, porra, eu deveria ter 20% do meu patrimônio em BTC, ou 50% naquele momento, e posicionando e montando o portfólio de acordo com a realidade do mercado, porque a realidade é que o Bitcoin ainda não é considerado a melhor reserva de valor que a humanidade conhece, pela maioria do capital do planeta. Enquanto isso for verdade, os ciclos de liquidez vão continuar sendo a variável mais importante para ditar preço. Dar um disclaimer aqui que os indicadores todos vão morrer no longo prazo, não é porque está funcionando agora e funcionou no passado que vai funcionar no futuro, todo mundo sabe disso, ninguém é louco. Mas a ideia é ter um edge, uma vantagem comparativa, uma vantagem de inteligência a mais do que o mercado para saber a hora certa de tomar mais risco de se expor ao Bitcoin ou até mesmo comprar uma MicroStrategy se você estiver esperando um bull run exponencial. E é o momento de tirar o pé e se proteger. E a última vez que ele mandou vender Bitcoin ele dá mais ou menos de 2 a 4 sinais, uma entrada ou 2 entradas por ano, tá? Olhando esses últimos 5, 10 anos. E a última vez que ele mandou sair foi em agosto de 2025 a $110 mil. Eu estaria muito feliz se eu tivesse vendido em agosto de 2025 a $110 mil. Muito, muito mais feliz. Agora, até outubro, novembro, você estaria se mordendo e, no fundo, Pois essa é. é a melhor coisa de ter um indicador. Sendo, tipo, eu não estou falando isso para criticar o indicador, pelo contrário. Assim, a melhor coisa de ter um indicador é você ter uma métrica que você falou, beleza, eu vou seguir ela, que nem o autista, eu não vou me... Porque, assim, o mais difícil do trade não é entender os indicadores, é você ter a disciplina para Controlar a continuar cabeça. na sua estratégia e você ver pessoas ganhando dinheiro enquanto você está perdendo porque você está na estratégia que você confia. Isso que eu acho Pois mais válido de seguir indicadores em vez de ir só no feeling, no jeitão da coisa. Outra coisa que eu fiz desses últimos 2 meses foi ler uma cacetada de livro de sistema de trading, disciplina de trading, mentalidade de trader, porque você pode ter a melhor tese do mundo, se você não sabe implementar ela e executar, se você olha os gráficos todo dia no mercado e você fica mudando de direção,
a emoção toma conta, você faz cagada do mesmo jeito. Então você pode estar totalmente certo no horizonte de 10 anos, mas você aplicar isso no horizonte de uma semana, você vai perder dinheiro. Então, eu, além disso, quero montar um sistema de disciplina de trade, porque não é o suficiente você apresentar a tese perfeita para o cara e o cara não saber o que fazer com aquilo. Então, precisa das ferramentas para ele tirar a tomada de decisão simplesmente do poder dele. É a mesma lógica de que os bodybuilders fazem meal prep. Eles preparam as marmitas da semana e comem a mesma coisa toda refeição. Por quê? Porque a pessoa que quer emagrecer, isso é uma dica valiosa também. Você prepara suas marmitas da semana no domingo à noite e você come sempre a mesma coisa que está preparado e já foi feito no momento que você não estava com fome. Porque se você deixa para tomar a decisão do que você vai comer na hora que você está com fome, sentado no restaurante ou abrindo a geladeira, você vai tomar a decisão pior possível. E a hora que você está perdendo dinheiro no mercado, olhando o gráfico derreter no curto prazo, é a hora que você faz merda. Você sai na baixa, você compra na alta, fome e pânico tomam conta. A mesma coisa que a fome. Então, precisa expurgar esse fator emocional. É o que todo trader de sucesso, todo grande hedge fund manager na história, todo bilionário faz antes de mais nada. Então tem que ter um sistema bem definido, com regras claras, com stop, com target. Quando bate seu target, você sai. Position sizing, definir níveis. A sua tese que é core, você não muda, não importa o que aconteça. A sua tese mais especulativa, que são trades de mais médio prazo. Uma cerejinha do bolo para você brincar com opções no topo. Mas todo esse sistema precisa estar pronto também, que é outra coisa que as pessoas deixam a desejar. E eu já errei muito nisso também. Só queria fazer um último comentário sobre isso, que esse é o tipo de papo que, assim, quando você é mais jovem, mais idealista, é uma coisa que soa muito errada, muito, cara, não, é só comprar Bitcoin, fazer o DCA e roda o tudo. E assim, eu também já pensei assim, eu também achava que era só comprar Bitcoin, fazer hodl em tudo e tava tudo certo. Daí você vai ficando mais velho, vai ficando maduro, você tem uma filha, você vai vendo que a vida é mais complexa do que isso e que é o que você falou, eu tenho o dever fiduciário com a minha família, ele é mais relevante do que a minha ideologia pró-Bitcoin e o meu ativo mais escasso não é o Bitcoin, é o tempo que eu tenho com minha família. Você falou, puta, para que esperar 10, 20 anos para o Bitcoin subir? Pô, talvez isso não sirva para os meus pais que estão com Bitcoin. Exato, o tempo é mais escasso. Você não quer ficar 20 anos comendo vidro e espiando os seus pecados para daí encontrar Valhalla e, tipo, ir para o paraíso. Ninguém quer isso. Então, assim, não, eu lembro que, sei lá, quando eu descobri, por exemplo, que o Reicher era trader, que vários bitcoiners mais velhos eram trader, no começo eu achei, nossa, sério? Achei que todo mundo fazia hodler, era maximalista e só comprava e etc. E eu boto fé que muita gente que está escutando a gente pensa isso também e talvez sinta-se quase ofendido com essa conversa que a gente está falando agora, porque sente um pouco que é um ataque à sua identidade quanto Bitcoin, quanto Bitcoiner, Bitcoinheiro. Eu entendo isso, imagino que você também, eu já senti isso, imagino que você também, mas, de novo, Bitcoin é só uma ferramenta. Tipo, o dinheiro é um Deixa meio, não é eu, o fim. eu dar um recado para essa galera. Não é, existem dois tipos de pessoas, dois tipos de Bitcoiners. Existe o Bitcoiner que tem a sua renda estável, que é um CLT, que é um funcionário público, que é qualquer porra, e tem total confiança de que nos próximos 12, 18, 24 meses o mesmo valor em dólares, em reais, em euros vai pingar na conta dele, e aquilo é o suficiente, dado o custo de vida dele, para pagar as contas e sobra um pouco e vira Bitcoin. Esse cara deveria estar de joelhos agradecendo a BlackRock e o desconto no preço do Bitcoin e o bear market, porque ele está comprando barato e ele pode se dar o luxo de comprar a qualquer preço e se fazer o DCA e esperar 10 anos, 15 anos, 20 anos, principalmente se ele é jovem e está começando. Maravilhoso, vai em frente, não há nada de errado com isso. Só que essa pessoa há de convir, ela precisa ser pragmática o suficiente para entender que o mundo é composto de 8 bilhões de pessoas e as pessoas têm situações e contextos de vida diferentes. Eu já passei por um bear market em que eu estava all-in Bitcoin esperando o super ciclo no final de 2021. Eu fui empreender, abdiquei da minha renda e fiquei com zero renda, pagando boletos que comiam cada vez um percentual maior do meu patrimônio, porque os satoshis estavam valendo cada vez menos. Eu sei o quanto isso é doloroso. Eu sei que as pessoas que estão no mundo mais pragmático não querem passar por isso. E muitas pessoas
tem um percentual menor do patrimônio em Bitcoin simplesmente porque elas sabem que isso pode acontecer. Isso é inegável. Então tem essa primeira categoria das pessoas que fazem HODL e DCA e tá tudo certo e não querem olhar para nada do mercado financeiro tradicional, para outras classes de ativos, por questões ideológicas, que está financiando pedófilo, satanista, enfim, etc. Ok, eu entendo toda essa tese, eu já compartilhei dessa tese. Ao mesmo tempo, tem um outro lado do planeta de pessoas que são mais cabelo branco, que fala, cara, 70% de drawdown para mim não é uma opção, eu não vou fazer essa porra. Eu simplesmente não vou comprar Bitcoin se eu tiver que comprar nessas condições. Então, tem para todo mundo. Você pode ter Bitcoin nos momentos que você quer ter Bitcoin, diminuir a sua exposição a Bitcoin, você pode aumentar a sua posição no Bitcoin, você pode dar all-in no Bitcoin. Só saiba que existe lá os prós e contras das duas opções. No momento que o Bitcoin entra no ciclo exponencial e sobe em 2 semanas, o que não subiu durante 4 anos, é lógico que é muito bom você ter 100% e mais alguma coisa em BTC. Mas o problema é como saber quando esse momento está chegando. Aí que entra o pulo do gato, é exatamente para isso que eu estou montando esse indicador de liquidez proprietário da Better Money, para tentar, não estou sendo arrogante o suficiente a ponto de dizer que eu vou construir uma bola de cristal que vai dizer com precisão quando isso acontece, mas eu vou ter mais visibilidade sobre quando isso acontece e vou poder tomar decisões muito menos na base da aposta, do cassinão, e muito mais uma decisão mais educada para ter mais percentual de acerto, mais probabilidade de acerto. E só do meu lado pessoal, 2022 foi uma dádiva para mim, porque eu estava trabalhando, estava ganhando dinheiro, o Bitcoin ficou mais barato, para mim foi ótimo. Eu saí da BIPA em setembro para outubro, porque queria acompanhar o nascimento da minha filha, queria ter um tempo mais com calma, etc. Agora tá doendo muito mais. Tipo, eu te falei que eu não acompanhei o que estava acontecendo, mas você acompanha a sua planilha do Excel e você faz os cálculos e pensa, tá, antes eu tinha um runaway de X, agora eu tenho 50% disso. E é isso, querendo ou não, dependendo das condições da sua vida, a conta muda, isso é natural, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente mais moleque, tipo, não, todo mundo tem que ser maximalista ao extremo, jamais vender um satoshi, rodar tudo e é isso, querendo ou não, que ruim ou que bom que a gente foi obrigado a amadurecer. Que ruim no sentido, se tivesse chegado o super ciclo, Bitcoin $500 mil, nem precisava pensar de nada disso, né? Ele vai chegar um dia, mas eu prefiro não passar por perrengues de bear markets em que eu viro um vendedor líquido de Bitcoin, ou não ter alunos e clientes meus e familiares meus passando por isso ao longo do caminho, buscando outras formas de me proteger ou até mesmo de aumentar minha quantidade de satoshis, mesmo que seja comprando outra coisa que não seja Bitcoin. Então, se eu não sou purista mais a ponto de achar que isso é um pecado. Não, é só uma ferramenta como qualquer outra. E para quem está me xingando aí, assistindo isso, saibam que uma coisa que não mudou no longo prazo, para mim, o endgame é 100% Bitcoin em autocustódia, porque é a única coisa que traz soberania. Sabe-se lá o que vai estar, como vai ser o mundo daqui a 30 anos, se você vai viver no seu casulo com os seus robôs te inspecionando e te dando ordens nos seus códigos de crédito social, te dizendo que você pode e não pode fazer. A única forma de escapar disso é Bitcoin autocustódia. Não vai ser ouro no cofre, não vai ser ETF de porra nenhuma, não vai ser ação short, não vai ser put de NVIDIA, não vai ser ETF de cobre, EWZ, ETF da Bovespa, nada disso. Isso é só uma ferramenta de curto e médio prazo para tentar ganhar mais dinheiro e, com esse mais dinheiro, comprar Bitcoin mais barato e, portanto, multiplicar a quantidade de Bitcoins. É simples assim a minha lógica. Perfeito, 100% de acordo. Passo dessas suas palavras da minha. Tipo, querendo ou não, quanto mais Bitcoin, melhor, mas ao mesmo tempo, se o Bitcoin está caindo, tem outras coisas subindo, se tem momentos do mercado que talvez não sejam propícios para o Bitcoin, por que não procurar saber disso, né? É isso. Vamos fechar aqui, porque eu tenho que cumprir dever de pai nesse exato momento. Imagino que você também. Tá quase na hora do banho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Depois Valeu, deixando aqui nos obrigado. comentários se vocês gostaram desse novo formato, se vocês querem mais disso, ou se acharam uma merda, conta aí pra gente. Valeu.
Valeu, Se a Leta. gente é muito Abraço. perdedor também, né? Se a gente tá Se virando você é um Goldbuck. maximalista tóxico, purista, pode xingar, fica à vontade. Não, seja respeitoso, senão a gente deleta o comentário, mas seja sincero. Só Valeu, uma coisa, abraço. só a última coisa. A gente vai Fala. sempre justificar os racionais de acordo com lógica e não porque um anjo passou a visão pra gente. Isso a gente promete. Mesmo que anjos me contem o que fazer, eu prometo embasar com lógica ou não acionar em cima disso. Valeu.